Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um palpite do Bruno desta quarta-feira, dia 21 de junho, iniciando mais um dia da semana de palpites, análise e prognóstico daquele jeito. Vou trazer 10 jogos que têm valor para operar, média completa de escanteios, gols, ambos marca e uma análise geral dos jogos. Operações simples, bilhete personalizado para vocês montar e criar suas próprias operações de aposta esportiva, baseado nesses prognósticos e análise do dia, ok? Rapaziada, se vocês gostarem dos meus palpites, solta o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder as notificações diárias. Aqui você tem palpites diariamente todos os dias. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, temos aí o retorno do Brasileiro Série A após mais de 10 dias aí de pausa por causa dos jogos data FIFA. Também está chegando o fim os jogos data FIFA aí. Então vamos ter novamente mais opções lucrativas e mais confiáveis do que jogos de seleções data FIFA. Mas hoje temos o retorno do Brasileiro e a nossa primeira análise será do Brasileiro Série A, São Paulo versus Atlético Paranaense, início às 19 horas. A odd de momento paga 1,83 na vitória do São Paulo, 4,50 na vitória do Paranaense e 3,50 para um empate. É o duelo do sétimo colocado Paranaense e o oitavo colocado São Paulo. Bom, vale ressaltar que o São Paulo em casa vem fazendo a quarta melhor campanha com 12 pontos, ou seja, vem de uma derrota recentemente no clássico diante do Palmeiras. Então, se uma equipe quer chegar à Libertadores da próxima temporada, quer brigar por título, tem que jogar bem, tem que vencer seus jogos em casa, a equipe paulista. Então, não pode desperdiçar ponto em casa. Mesma coisa digo ao Atlético Paranaense quando atua fora de casa. Atualmente é o 11º visitante, com 4 pontos em 5 jogos. Isso é muito pouco. Uma equipe que quer brigar na parte de cima da tabela tem que pontuar dentro e fora de casa. Em sequência individual, o Paranaense vem a 4 jogos sem derrotas. E o São Paulo, em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, saiu mais de 2,5 gols. E em confronto direto, meu amigo, em confronto direto mais recente, deu Atlético Paranaense pelo um placar de 1-0. Ou seja, é um jogo muito equilibrado, mas a equipe paulista é a favorita, em minha visão. Vou deixar nessa partida um casa com empate anula ou mais de 1,5 gols. Continuando, vamos agora para um clássico paulista, Santos versus Corinthians, início às 20 horas. A equipe do Santos atualmente não passa pelo bom momento, é o 13º colocado com 13 pontos, e a equipe do Corinthians é a 16ª colocada com 9 pontos, ou seja, está a 1 ponto de entrar nos grupos dos rebaixados. E atuando em casa, o Santos vem fazendo a 11ª campanha, ou seja, tem 2 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu. E o Corinthians fora de casa é uma lacuna, é uma equipe terrível, ainda não pontuou. Tem uma das piores defesas fora de casa. Em sequência individual, o Santos vem a 8 jogos sem vitória, o Corinthians vem a 3 jogos sem vitória, a 3 jogos sofreu gol, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. O Santos, em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, a equipe do Corinthians empatou com o Santos fora de casa no mais recente. Meu amigo, mesmo o Santos passando por essa fase não muito boa, a do Corinthians é ainda pior atuando fora de casa. Então, para essa partida, vou acreditar no Santos com empate. Bahia versus Palmeiras, início às 21h30. A odd paga 4,0 para Bahia, 1,91 Palmeiras, 3,40 empate. Na classificação, o Bahia atualmente é o 15º colocado com 9 pontos. E o Palmeiras é o segundo colocado com 22 pontos, atuando em casa. A equipe baiana vem na 17ª colocação, com 5 pontos ganhos. E o Palmeiras fora de casa vem fazendo a terceira melhor campanha, 9 pontos em 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. É muito parecida com a campanha que o Santos faz em casa. Bom, em sequência individual, Palmeiras 3 vitórias consecutivas, Bahia 3 jogos sem derrotas. Em confronto direto, Palmeiras
15 confrontos de invencibilidade em cima do Bahia, o mais recente 0-0, ou seja, é um jogo muito equilibrado tecnicamente, mesmo sendo na casa do Bahia, será um jogo muito truncado. Vou acreditar no jogo para mais de 1,5 gols. E também, se for deixar uma opção confiável de mini ou possível zebra, podemos deixar um casa com empate nesta partida. Fluminense versus Atlético Mineiro, início às 21h30. A equipe do Atlético Mineiro que tem aí um novo comandante técnico, que é o Felipe Scolari. Então, a equipe do Flu ainda tem o Diniz como seu comandante. Atualmente, ambas as equipes estão muito próximas na classificação. O Galo é o quarto colocado com 18 pontos e o Flu, quinto colocado com 17 pontos. Atuando em casa, o Fluminense faz a oitava melhor campanha, com 10 pontos em 4 jogos, ainda não perdeu em seu domínio. E o Galo fora de casa vem fazendo a melhor campanha, meu parceiro. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Em sequência individual, o Atlético Mineiro vem a 3 jogos sem derrotas. Lembrando que em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 saiu menos que 3 gols. E o Flu vem a 7 jogos sofrendo gol. Em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. E claro, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, o mais recente foi 2-0 para o Galo. Não tem por onde. É um jogo para gols, em minha visão. O Galo está em fase de transição ofensiva. Vou acreditar no mais de 1,5 gols. Sendo bem usado, ambas as equipes marcam. Vamos agora para alguns jogos aqui sub-21, mas vou deixar até uma incógnita para estes jogos. Temos Bélgica versus Holanda, sub-21, às 13 horas. É início de temporada para essas equipes. Bom, em sequência individual, a Bélgica vem a 4 jogos sem derrotas, a Holanda vem a 15, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar, e em confronto direto, 2-1 para a Holanda, o confronto mais recente, ou seja, é um jogo bem interessante, mas podemos observar e acreditar na linha de gols, mais de 1,5 gols nessa partida. Geórgia versus Portugal, sub-21, às 13 horas. Em sequência individual, a equipe da Geórgia vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E Portugal, em 4 de 5, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu mais de 2,5, foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto mais recente, 4-1 Portugal. Vou acreditar no Beck Portugal. Agora no grupo D, sub-21, temos Ucrânia versus Croácia. Em sequência individual, a equipe da Croácia vem a 7 jogos de invencibilidade. Em 7 de 9 saiu mais de 2,5. Em 5 de 6 saiu ambos marca. E a Ucrânia em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto 1-1. Vou deixar um mais de 1,5 ou fora com empate. Romênia versus Espanha também, esse às 15h45. Em sequência individual, a Espanha vem a 10 jogos de invencibilidade. Romênia vem a 7 jogos sem vitória. O mais recente deu Espanha. Vou acreditar nesse Beck Espanha. Vamos agora para a Liga Profissional da Argentina. Temos Estudiantes versus São Lourenço. Início às 17 horas. A odd de momento paga 2,20 para o Estudiantes, 3,60 São Lourenço, 2,80 para o empate na classificação. Estudiantes é o quarto colocado com 35 pontos e o São Lourenço é o terceiro com 37 pontos. Bom, atuando em casa, a equipe do Estudiantes faz a 7ª melhor campanha. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 8 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o São Lourenço faz a 7ª melhor campanha, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 12 pontos conquistados, 8 gols marcados, 7 gols sofridos. Em sequência individual, vale ressaltar que a equipe do São Lourenço vem aí em uma sequência de 3 jogos sem derrota, 5 jogos sem vitória e ao mesmo tempo a 3 jogos sem sofrer gols, a 4 jogos sem marcar gols. E o Estudiantes sofreu gol nos últimos 3 jogos, é uma equipe que em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o mais recente, meu amigo, foi 0-0. Para esta partida, acredito que será um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do São Lourenço, como vocês podem observar, vem impondo dificuldades na equipe do Estudiantes.
vem impondo dificuldade. Nos últimos 4 confrontos são 2 vitórias do São Lourenço, mas o Estudiantes atuando em casa com o apoio da sua torcida mostra ser uma equipe forte e vou acreditar no Estudiantes com empate nesta partida. E rapaziada, essa é a nossa análise do dia, mas ainda temos Brasileiro Série B, CRB versus Ituano, início às 19 horas. É um jogo que vai mexer aí com uma aproximação na tabela, porque se trata de duas equipes que estão com 14 pontos. Quem vencer chega a 17 e pode pular para a 10ª colocação. Então, atuando em casa, a equipe mandante, após assumir o comando aí, o Daniel Paulista, vem melhorando essa equipe, mas ainda é um dos piores mandantes da competição, o CRB. Já o Ituano continua péssimo fora de casa, mesmo com mudança de comando técnico. Em sequência individual, o CRB vem a 3 vitórias consecutivas. O Daniel Paulista vem em uma boa sequência. Vou acreditar que o CRB vence essa partida, mas vou deixar um casa com empate ou com empate anula. Temos aqui ainda Atlético Nacional versus Milionários pela Colômbia Primeira A. É um jogo mata-mata de ida e volta às 22 horas. A equipe do Atlético Nacional, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. E o Milionários vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E em confronto direto, Milionários vem a 4 confrontos sem derrotas. O mais recente, meu amigo, foi 0-0, jogo duro, mas vou acreditar no casa com empate. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quarta-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, aquela dupla, aquela tripla, para que vocês possam montar as suas operações. Bom, em questão disso, podemos estar deixando para vocês pelo sub-20, mais de 1.5 Bélgica versus Holanda, mais de 1.5 Croácia versus Ucrânia, e podemos estar deixando aí esse back Portugal para vencer. É a tripla formada com bilhete pronto. Bom, pelo brasileiro, retorno do brasileiro, podemos estar deixando over mais de 1.5 Fluminense versus Atlético Mineiro. Podemos estar deixando aí esse São Paulo com empate anula e Bahia versus Palmeiras mais de 1.5, outra tripla formada com bilhete pronto. Em questão de bilhete personalizado, podemos estar deixando aí grandes oportunidades. Podemos estar deixando back São Paulo e podemos estar deixando mais de 1.5. Podemos estar deixando aqui no jogo do Galo versus Fluminense, ambos marcam, empatam o intervalo. É uma boa montagem de bilhete personalizado. Então é isso, monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nossos conteúdos, se gosta dos nossos palpites, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para geral. Ao menos é isso, até o próximo, fui!